Olá, senhoras e senhores, como vão vocês? Espero que bem. Sejam bem-vindos aí à nossa última unidade da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação 1. Nessa unidade a gente vai tratar dos seguintes temas: subrirotinas, procedimentos e funções, escopo de variáveis, tá? Passagem de parâmetros, recursividade e aí a gente fecha com o tratamento de arquivos, tá? Todavia, nesse tópico a gente vai tratar sobre subrirotinas e procedimentos. Belezinha? Então vamos lá, subrirotinas. Gente, o que é uma subrirotina? Tá? A subrirotina ela é um bloco de instruções que realiza tarefas específicas. Você tem um bloquinho lá que vai realizar uma tarefa específica, tá? Durante a execução de um programa, tá, são carregadas apenas uma vez essas subrirotinas. Então, você abre o programa, o seu computador vai lá e carrega apenas uma vez a subrirotina e ela fica carregada na memória. E aí você pode chamar elas para serem executadas quantas vezes forem necessário. Então a gente não precisa replicar mais uma vez o código. É uma questão aqui então de modularização a utilização das rotinas, tá? Para que servem então as subrirotinas, tá, gente? As subrirotinas então elas vão ser utilizadas, tá, para se dividir um problema em problemas menores, tá? Que a gente vai chamar então aqui de subproblemas. Subrirotinas, subproblemas, tá? E esses subproblemas é muito comum que eles apareçam várias vezes durante o código, certo? Então não vale a pena a gente replicar o código, mas sim criar um único código modularizado lá, e aí a gente vai lá e chama esse módulozinho para resolver esse subproblema sempre que ele aparecer no nosso algoritmo, beleza? Modularização, tá? O problema então acaba sendo dividido em partes menores e coerentes, e a gente acaba então aí, como eu disse, evitando a repetição de código, tá? Também facilita a legibilidade do nosso algoritmo e abstrai-se um pouco a complexidade daquele algoritmo. Se é um algoritmo muito extenso e ali dentro daquela extensão toda um subproblema repete-se várias vezes, é muito mais fácil a gente chamar uma subrotina que resolve aquele problema do que ficar repetindo o código para resolver aquele problema. É mais ou menos como quando a gente usa lá as funções intrínsecas. O princípio é o mesmo. A gente vai chamar aqui agora uma subrotina, que na verdade vai ser uma função parecida com as funções intrínsecas que a gente estudou lá na primeira unidade. E aí essa função ou procedimento, essa subrotina, vai resolver esse problema para a gente, tá? Alguns exemplos aí de situações que a gente pode criar um procedimento, uma função, uma subrotina para resolver um problema específico, tá? Então, para validar CPF, CNPJ, tem um algoritmo pronto para isso. A gente não precisa ficar toda vez desenvolvendo o algoritmo. A gente simplesmente chama aquele algoritmo. Encontrar o CEP de uma rua, certo? Calcular o frete. Isso aqui são módulos que geralmente se encontram já prontos para a gente usar, certo? Em bibliotecas, por aí, etc. Tá? Inicialização de vetores e matrizes. Geralmente você cria um vetor, você cria uma matriz, você quer garantir que essas estruturas de dados, elas iniciem com algum valor específico, né? Você quer garantir que elas não tenham lá, por exemplo, um lixo de memória. Então você vai lá e cria uma subrotina para inicializar o vetor sempre que você quiser, tá? Exibir mensagens nas telas. Então uma mensagenzinha de erro, uma mensagenzinha de ok, o que quer que seja, tá? As subrotinas, então, elas vão ser muito úteis para se realizar uma solução dentro do algoritmo. Tem uma solução recorrente dentro do algoritmo, você vai lá e chama uma subrotina para resolver aquela situação, tá? A primeira subrotina que a gente vai trabalhar aqui são os procedimentos, tá? Procedimento. Um procedimento é uma subrotina na qual não há a obrigatoriedade de se retornar um valor, tá? Não há a obrigatoriedade. Então, no procedimento, você pode realizar algum tipo de processamento e tal, mas o procedimento em si não precisa retornar um valor para fora. Tá? Vocês já vão entender isso. Então, o procedimento ele vai ser um subalgoritmo, tá? Que possui os mesmos elementos do próprio algoritmo, né? Então, um procedimento é um algoritmo menor, digamos assim, tá? Então, todo procedimento, assim como todo algoritmo, ele vai ter um nome, você vai poder declarar variáveis lá no seu procedimento, na sua subrotina. Ele vai ter um início, ele vai ter uma sequência de passos finita, né? Ele vai ter um passo a passo, um processamento, e aí ele chega ao fim, tá? Então vamos para a sintaxe de declaração de um procedimento. Como é que a gente declara um procedimento, professor? Bom, lá no algoritmo a gente tem que dizer que a gente está criando um algoritmo e dar um nome para esse algoritmo.
E aí, quando a gente declarou que a gente está criando um algoritmo, dentro do algoritmo é que a gente cria um procedimento, né? Uma subrotina. O algoritmo em si é a rotina. O procedimento é uma subrotina, tá? Então, o procedimento, a gente vai dizer, a gente vai chamar ele, vai declarar ele através da palavra procedimento. E assim como a gente daria um nome para o algoritmo, a gente dá um nome para o procedimento, tá? A gente pode ter uma lista de variáveis, ó. Cria-se uma lista de variáveis, do mesmo jeito que a gente criaria variáveis em um algoritmo, tá? E aí a gente tem um início, um processamento aqui, né? E aí a gente tem o fim do procedimento, tá? Então essa parte em azul foi a declaração do procedimento dentro do meu algoritmo. E aí, lógico, declarei todo o meu procedimento, cheguei ao fim do procedimento aqui, aí eu volto para o algoritmo em si lá, ó, tá? Então agora eu venho declarar as variáveis do meu algoritmo, tá? E aí começa o código do meu algoritmo, ó, início do código do algoritmo. E aí eu estou aqui com um código qualquer, né? Meu algoritmo estaria lá realizando algum processamento. E dentro do meu algoritmo eu posso fazer o que daí? Eu posso chamar, ó, invocar, né? Por invocar, entenda, eu estou chamando o procedimento dentro do algoritmo. E aí quando eu chamar aqui, ó, pelo nome do procedimento, ó, o código que será executado dentro do meu algoritmo é justamente esse código que está declarado aqui nessa porção em azul, tá? Então, quando eu chamar aqui, automaticamente o algoritmo vai chamar o procedimento lá em cima. É o código do procedimento que será executado. E, eventualmente, o nosso algoritmo principal chega ao fim, tá? Então, a ideia é essa. Você tem um algoritmo e dentro do algoritmo você tem um subalgoritmo, que é o nosso procedimento, beleza? Por exemplo, aqui, ó, criar um algoritmo que leia dois números e exiba o resultado da soma desses dois números, tá? Então, vamos lá. Um algoritmo para somar dois números, ó. Algoritmo, soma dois números, né? Soma números, na verdade. Criei duas variáveis aqui, x e y, tá? Que são os dois números que a gente vai somar. E a variável soma que vai guardar o resultado dessa operação, tá? Variáveis inteiras. Começa aqui o nosso algoritmo, e aí o que eu peço de maneira bem simples? O algoritmo pede para o usuário digitar um número, e aí a gente lê um número para dentro da variável x. O algoritmo pede para o usuário digitar um outro número, e aí a gente guarda esse outro número dentro da variável y, tá? E aí na sequência a gente faz a variável somar, receber x mais y. E aí por fim a gente escreve o resultado. Resultado, dois pontos. O valor da soma, tá? Então esse algoritmo aqui é um algoritmo simples que realizaria o cálculo da soma entre dois números, tá? Muito bem. Mas e se precisássemos realizar a soma de mais dois números repetidamente? Então eu somei dois números, mostrei o resultado. Aí eu quero somar de novo outros dois números e mostrar o resultado para o usuário. E aí eu quero de novo pedir para o usuário informar outros números ainda e mostrar a soma para ele de novo. Então o que eu faria? Eu replicaria toda essa porção de código aqui? Poderia replicar, né? Então o que eu vou fazer? Uma das soluções é replicar o código. Então eu tenho de novo meu algoritmo, soma números, tem as mesmas variáveis x, y e soma, tá? E aí eu vou replicando o código. Ó, digite o valor, leia x. Digite outro valor, leia y. Faz a soma, né? Aí de novo, o que eu faço? Digite outro valor, leia x. Digite outro valor, leia y. Faz a soma. E eu vou repetindo esse código, esse mesmo código, por várias vezes. É evidente que a gente está olhando para isso aqui, a gente já está imaginando com a pulguinha atrás da orelha lá. Será que vale a pena fazer assim? Provavelmente não, né? Provavelmente tem alguma maneira mais adequada de se fazer isso aqui, né? Então não vale a pena, o algoritmo se torna muito poluído, é difícil de manter o algoritmo e assim por diante. Então a gente vai utilizar o quê? Um procedimento, tá? Então olha esse novo algoritmo aqui agora, ó. Soma número 2, tá? Soma números 2. E aí eu crio dentro do algoritmo um procedimento somar. Olha que beleza, tá? O procedimento somar, ele faz o quê? Ele cria as mesmas três variáveis, ó, x, y e soma, tá? Do tipo inteiro. E aí eu peço, dentro do procedimento, eu peço o seguinte: digite o valor de x, leia x. Digite o valor de y, leia y. E aí eu calculo a soma, né? Jogo para dentro da variável de resultado lá, a variável soma, né? Soma recebe x mais y. E aí a gente mostra na tela o resultado da soma, tá? E aí o que eu vou fazer, tá?
eu vou chamar dentro do meu algoritmo, ó, começou o algoritmo, ó, fim do procedimento lá embaixo, começou o algoritmo, início do algoritmo. Eu vou lá e chamo a função somar, o procedimento somar. Quando eu chamar o procedimento somar, eu vou estar resgatando todo esse código aqui, ó. Vou estar resgatando todo esse código aqui. Aí vai aparecer na tela para o usuário digitar o valor de X, digitar o valor de Y e depois vai mostrar o resultado para o usuário. Se eu quiser executar mais uma soma, o que eu faço? Ó, chamo somar de novo. Vai aparecer de novo o pedido para digitar os dois números e vai mostrar o resultado. Mais uma vez, e mais, e assim por diante, quantas vezes forem preciso. E aí, em vez de eu replicar todo esse código aqui, eu simplesmente chamo o procedimento várias vezes lá dentro do algoritmo. Essa é a ideia com procedimentos. Tudo bem, gente? A gente se vê no próximo tópico da unidade 5. Até mais.